bom dia. Estamos começando mais um café da manhã com Débora. Café da manhã mesmo, porque estou fazendo todo dia agora de manhã. E graças a Deus por mais essa quarta-feira, né? E hoje é aniversário da minha mãe. Já dei os parabéns pra ela. A gente tem que aproveitar as pessoas enquanto elas estão junto da gente, enquanto a gente tem a oportunidade de conviver com elas. Nosso tempo aqui na Terra, ele é assim, ó, um sopro. E a gente tem que desfrutar cada momento como se ele fosse o último, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de um filme do Will Smith que ele diz assim: a vida não é quantas vezes a gente respira, mas quantos momentos nos fazem perder o fôlego. Nem sempre a gente vai perder o fôlego, mas a gente tem que tentar todos os dias viver o melhor que a gente pode. E eu quero começar cantando um louvor. Ai, minha Bíblia aqui, ó. Tá vento hoje, meu cabelo tá de leoa. Louvor que diz assim: renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Deus, obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada por esse tempo, obrigada por tudo que tu és. É sempre bom estar contigo, é sempre bom te adorar. A nossa vida, ela deve ser uma expressão de louvor a ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, amém. E hoje nós vamos ler 2 capítulos. Nessa velocidade eu não vou terminar a Bíblia nunca, mas eu vou ler capítulo 21 e 22 de Ezequiel. Oh, glória, vamos lá. Capítulo 21, versículo 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Você tem que, nesse versículo aqui, você tem que ver quantas vezes ele fala contra. Ele fala umas 3 vezes contra. Por que Deus está falando contra? A gente tem uma ideia de um Deus muito bom. E Deus realmente ele é muito bom. Só que Deus, ele nos dá oportunidades. E a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades que ele nos dá. Porque muitas vezes a gente peca. É normal isso. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente se conserte com Deus. Porque senão vem o problema do contra. Sabe o problema do contra? É esse problema aqui, que ele vai falar contra. Versículo 6 do capítulo 21. Tu, porém, ó filho do homem, suspira. Suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Aí a gente pensa assim, não, o profeta é chato. O profeta é chato porque o profeta, ele só bate no povo, a profecia dele é só contra o povo. Então, só que geralmente o profeta, ele é o que mais sofre com a profecia, porque geralmente o profeta ama o povo dele e o profeta não quer que o povo dele passe por aquilo. Só que a palavra de Deus, gente, ela é uma só. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta não querer. Porque se ele quiser, é o que ele quer e é do jeito dele, porque já diz o nome, ele é Deus, ele é God. Ele é Deus e ele é soberano, então não tem o que fazer. Versículo 9 do capítulo 21. Filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e também alçacalada. Então o que acontece? Deus, ele tem um coração muito grande, logicamente ele tem, mas ele também é uma espada muito afiada, ele também tem.
Então não adianta a gente pensar que a nossa vida vai ser sempre boa se a gente só comete atos ruins, ou se a gente não tem um pacto ou uma aliança com Deus, ou não tem um compromisso com Deus. Não vai acontecer, não vai. Deus, ele vai pegar a espada dele, e a espada dele é que nem estava quando Natan foi falar com Davi: a espada não se afastará não se apartará da sua casa. Versículo 10 do capítulo 21. Para matar está afiada, para reluzir está alçacalada. Alegrar-nos-emos, pois, a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. Então aí é que tá, é você achar que Deus não vai fazer. É achar que Deus tá aleatório em sua vida, é achar que... a gente tá relacionado com Deus de duas formas. Duas formas. Ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Deus. Mas de todo jeito a gente tem uma relação com Ele. Ou a gente está cumprindo o propósito dele, ou a gente não está cumprindo o propósito dele. Mas de todo jeito a gente tem uma relação com Ele. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Mas de todo jeito nós vamos passar pelo tribunal dele. Então, assim, não tem como fugir. Versículo 12 do capítulo 21. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa. Então você vê que o profeta, Deus ele fala pro profeta: grita e geme. Por quê? Porque é função do profeta clamar pelo povo. É função do profeta interceder pelos pecados também do povo, por tudo que está acontecendo. O profeta, ele não fica alheio, ou ele não presta atenção, ele está vendo as coisas. Só que é função dele pagar, vamos supor, pagar um preço por causa do que o povo está fazendo. Porque também o povo precisa ver nele a firmeza de Deus, a autoridade de Deus. Então ele tem que ser o primeiro representante. Vamos supor, ele é o primeiro a se humilhar. Versículo 21 do capítulo 21. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. Então, desde aquela época, os reis, eles já consultavam, no caso aqui, como ele era o rei da Babilônia, ele era um rei pagão, ele consultava os espíritos, consultava adivinhações, era muito comum. A gente pensa assim, é só dos nossos dias, né? Não, naquela época também não era. Só que aí é que tá a diferença de um povo que servia a Deus, que cultuava a Deus, um único Deus, e dos outros povos que tinham uma pluralidade, não sei, vários deuses, que tinham vários deuses, ou vários santos, ou várias pessoas a quem consultar. Versículo 26 e 27 do capítulo 21. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, esta não será mais a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. 27. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Então, assim, é muito comum a gente ver os grandes reis, né? Eles usarem uma coroa. Tipo esse coisa aqui que eu uso, assim, pra representar os Uniteds, né? Então, tipo, eles usam coroas, né? A coroa, geralmente, ela pode ser feita de ouro. Ela geralmente tem pedras preciosas. Porque a coroa, ela vai demonstrar a majestade do rei, a grandeza do rei. É normal. Isso, é tipo o pessoal do funk. Eles não usam aqueles colares, aquelas coisas para ostentar. Então, o rei, ele usa a coroa para mostrar que ele é um rei, que ele é uma autoridade. Só que aqui ele falou assim, vocês vão ter que tirar a coroa, ele falou para os príncipes, vocês vão ter que tirar isso. Por quê? Porque vai vir um a quem eu vou dar essa coroa. E quem foi o que usou a coroa? Jesus. Só que você vê em algum momento do Novo Testamento Jesus usando uma coroa? Não. Sabe por quê? Porque a coroa que Deus tinha dado a Cristo estava dentro dele. Então, Cristo, eu vejo assim, apesar dele se vestir bem, eu acho que Jesus se vestia bem. Eu, como estudante de moda, como pessoa que faz moda, eu acredito que Jesus, ele era muito estiloso na época dele, lógico. Então, apesar dele se vestir muito bem,
ele não ostentava. Por quê? Porque Jesus sabia que gastar dinheiro com isso ou investir nisso não era tão importante quanto a riqueza que havia dentro dele. Então ele investia mais nele, mais nas pessoas que estavam ao redor dele, para quê? Para que o reino dele fosse um reino eterno, fosse um reino que se propagasse de geração em geração, de geração em geração. Versículo 30 do capítulo 21. Tome a tua espada, a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei. Então, a gente é o seguinte, a gente fala assim, o profeta não tem honra na terra dele. No geral, geralmente é assim mesmo, tá? No geral, geralmente foi um pleonasmo, né? Mas no geral é assim. Só que, por exemplo, a gente vai ser julgado pelas pessoas que convivem com a gente. A gente não vai ser julgado por aquelas pessoas que não conhecem a gente. Porque as pessoas que não conhecem a gente, elas não sabem como a gente é no dia a dia, elas não sabem como a gente se comporta no dia a dia. Mas as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão no dia a dia com a gente, elas têm autoridade para nos julgar, porque elas nos veem diariamente, elas veem o nosso como a gente é. Capítulo 22, versículo 4. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz essa palavra é tão difícil. Opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Aqui a gente está falando de um reino que é Israel. Então, na Bíblia, Israel é a realeza dos reinos, vamos dizer assim. E até hoje é. E o que acontece? Israel pecou muito. Pecou e não estava nem aí para Deus, como sempre, né? Não estava nem aí para Deus, beleza. E o que Deus fez? Deus falou assim, agora vocês vão ser o opróbrio das nações. Então agora todas as nações vão escarnecer de vocês, todas as nações vão rir de vocês. Porque vocês não estão me obedecendo. Porque Deus, ele é assim, ele escolhe o povo, só que o povo não se comportar e não trabalhar em favor dele, ele pesa a mão. Versículo 8 do capítulo 22. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. O pessoal pega muito no sábado, porque o sábado foi o dia que o Senhor instituiu para o povo guardar. Só que o que Deus está falando aqui? Você não está separando um tempo para mim. Você não está dedicando um tempo para realizar a minha obra, para ter um relacionamento comigo. Então, o que Deus se importa? Deus se importa que nós tenhamos um tempo com Ele. Versículo 11 do capítulo 22. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. E outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então, desde aquela época, existiam as coisas doidas, né? Desde aquela época, o pessoal faziam coisas abomináveis para Deus. Essas são coisas abomináveis. A mulher, naquela época, ela, como hoje também, ela sofre muito assédio. É muito comum isso. Mas, hoje em dia, apesar de ter aumentado o feminicídio, tudo, eu ainda vejo que há um respeito maior. Porque naquela época o negócio era feio. Por isso que Deus separa aqui. Porque Deus, ele se importa com a mulher. Deus, ele cuida da mulher, entendeu? Deus, ele entende as necessidades das mulheres. E ele não é um Deus machista, um Deus arrogante. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus maravilhoso. Versículo 12 do capítulo 22. Presentes se receberam no meio de ti, para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo. Mas de mim esqueceste, diz o Senhor Jeová. Então fala sobre a riqueza também, sobre os presentes que foram recebidos, porque acontece isso quando há a glória de Deus na nação. Mas também fala que eles se esqueceram do Senhor. E é esse que tá o B.O. A gente pode receber presente, a gente pode ter essas coisas? Claro que pode. Não pode se esquecer do Senhor. Versículo 18 do capítulo 22. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, o estanho e
o estanho e ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata, se tornaram. Então, o que Deus estava dizendo aqui? Israel se tornou fake, Israel se tornou avareza, Israel se tornou sem valor, tá? Versículo 26 do capítulo 22. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Esse é o problema, a profanação. Então, o que ele está dizendo? Que a profanação está acontecendo no meio dos sacerdotes, está acontecendo no meio do povo de Deus. E aí aqui o BO aumenta, né? Porque isso, em teoria, não deveria acontecer. Mas eles abriram brecha. E aí o diabo destruiu, né? Versículo 30 do capítulo 22. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. E eu quero terminar com isso. Deus estava indignado, e aqui diz a palavra bem indignação mesmo, por causa disso. Ele não encontrou ninguém, naquela época, ninguém santo o suficiente para que tapassem o muro, tapassem as brechas. E eu acho que isso também falta nos nossos dias. Falta pessoas que a gente possa tapar as brechas, entendeu? Falta pessoas que possam consertar as outras coisas. E porque a gente geralmente fica muito envolvido com as coisas do nosso dia a dia, com o que é importante para nós. E acabamos esquecendo que existe um reino maior, que existe um reino de Deus, que existem pessoas que precisam de Deus, que precisam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? E é isso. Esse foi o último versículo. Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero, estude bastante, tire boas notas para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Vive em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente, terminamos por hoje. Hoje o dia tá até que gostoso, mas não tá o frio que eu gosto, né, porque eu gosto do frio. Mas é isso aí, tenha uma quarta-feira de bênçãos, tenha um dia em que você possa ser você, que você possa ser o que você é, que você possa exercitar os seus dons. Acho que a gente precisa exercitar os dons que Deus nos deu e não nos preocuparmos também tanto com o julgamento das pessoas, porque isso de um jeito ou de outro vai vir. Mas a nossa vida, quem sabe da nossa vida somos nós mesmos. Quem sabe onde dói o calo é a gente, não é? A gente não sabe onde dói o calo. Então se preocupa com você, invista em você, contribua para a vida das pessoas serem melhor e viva o melhor de Deus todos os dias, tá bom? Um beijo, estourei no tempo de novo, Deus abençoe vocês. E eu também, e hoje não tem aranha, glória a Deus, nem formiga acho que subiu.